Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 17 de abril, quinta-feira, porque amanhã, sexta-feira, o mercado estará fechado, feriado de Páscoa, né? Também já adiantando, né? Semana que vem, segunda-feira, o mercado brasileiro também está fechado, porque é Tiradentes, tá? Então a gente teve uma semana mais curta. Vamos passar aqui, como de tradição, pelos dados externos e reação de mercado hoje com meu colega João Vitor Meneghelli, tá? Começando lá de fora, como tradição, a gente teve uma série de dados importantes referentes ao primeiro trimestre, só que fazendo o mesmo asterisco que a gente fez na semana passada, esses dados se referem ao desempenho da economia no primeiro trimestre, e no dia 2 de abril, Donald Trump causou uma ruptura estrutural, né? Ou seja, os dados que aconteceram no primeiro trimestre, a gente não pode extrapolar eles para o futuro, porque essa guerra tarifária vai ter consequências muito profundas. Então a gente não pode ficar lendo muito do que aconteceu e projetar isso para o futuro. Independente, vamos passar aqui por eles. Na China, a gente teve o resultado do PIB do primeiro trimestre. A China cresceu 1,2% no primeiro trimestre, um pouquinho abaixo do esperado. E está com desemprego aqui menor do que o esperado, na casa dos 5,2%. Mas nada muito fora das expectativas, tá? Enquanto nos Estados Unidos a gente teve produção manufatureira, subiu, vendas do varejo também subiu e produção industrial, uma leve queda, todas elas, isso para o mês de março, né? Todas elas muito em linha com o esperado. Então, mesmo que as guerras comerciais não estivessem aqui sendo pautadas, não era um número que ia fazer muito preço, né? Mas agora, quando a gente vem aqui de fato para o que vai nos indicar de desempenho à frente, né, de como é que o mercado vai se comportar à frente. O primeiro dado que a gente teve, que é antecedente de atividade, né, é o Philly-Fed, é um indicador que mede, não é um indicador muito importante, mas foi o primeiro antecedente que a gente teve, tá? Ele mede produção manufatureira na região ali perto do Fed de Filadélfia, e ele veio com a queda muito grande e muito abaixo do esperado. Então, toda essa incerteza e volatilidade que a guerra comercial tá trazendo já começa a se refletir nos indicadores, tá? Outra coisa que aconteceu essa semana, muito importante, decisão de juros no Banco Central Europeu. A gente teve um corte de 0,25%, o juro do Banco Central Europeu caindo para o patamar de 2,25% ao ano. Isso era amplamente esperado, tá? E no próprio comunicado do BCE, do Banco Central Europeu, eles ressaltam que as perspectivas de crescimento, atividade econômica se deterioraram significativamente, exatamente culpa aqui da guerra comercial. A gente também teve uma entrevista do Powell, Jerome Powell, presidente do Fed, o Banco Central Americano, em que ele ressalta que o cenário é incerto e é difícil navegar nesse cenário. Afinal de contas, o Banco Central Americano tem um duplo mandato, que é manutenção do pleno emprego e manutenção também do controle, né, da inflação. E, por um lado, essas guerras comerciais ela causam um aumento de inflação no curto prazo e também o que deveria subir os juros, né, fazer o Fed subir os juros, mas, por outro lado, uma redução drástica da atividade pode levar a desemprego, que faria o Fed a cair os juros, né? Então, são duas forças antagônicas e o Powell reforçou aqui, com o cenário incerto, que eles têm que lidar com isso com cautela. Mas ele também falou que o impacto para a atividade, para o emprego, provavelmente será muito mais acentuado do que previsto anteriormente os anúncios das medidas, tá? E logo após as falas dele, o Trump veio atacando o Powell, citando que ele já devia estar cortando juros e também que se o Trump quiser, ele demite o Powell quando ele quiser. Isso é uma deterioração institucional que não é boa, tá? Não é boa. O Banco Central americano tem uma tradição de independência bem longeva e falas nesse sentido que atacam essa independência não são bem vistas pelo mercado. E, finalmente, a gente teve evoluções, né, na questão ali das guerras comerciais. Depois da semana passada, onde o Trump fez a pausa das tarifas recíprocas, né, a gente não teve nenhuma evolução no sentido de acordos bilaterais saindo coisa concreta. Aparentemente, o mais avançado aqui é o Reino Unido, mas não teve nada de concreto. O que a gente teve de concreto foi uma nova medida que restringe as vendas de chips pela NVIDIA para a China, tá? Ou seja, mais uma barreira, algo que fricciona o comércio entre os dois países, tá?
E aqui no Brasil a gente teve uma agenda bem vazia, tá? Lá fora vem ditando o mercado desde o anúncio do Trump e isso se uniu a uma semana mais curta e bem vazia de dados aqui no Brasil. O mais importante que a gente teve foi o IGP-10, um dado de inflação, já aqui dos primeiros dias de abril, ele veio com queda, mas ainda assim um patamar acumulado no ano de 8%, bem preocupante. E João, como é que o mercado está reagindo aí? Depois de 2 semanas muito voláteis, a gente teve uma semana com um pouco mais comportada, não foi? Um pouco mais comportada na margem quando a gente pega o que a gente está vivenciando, mas ainda assim é um ambiente de muita volatilidade, é um ambiente de muita incerteza que predomina. Todos esses dados que você vem trazendo, que o mercado vem acompanhando, acaba que eles perdem um pouco de cor diante de um news flow tão impactante que vem mexendo muito o mercado. Então, nessa semana, a gente fecha com os principais índices acionários norte-americanos, aí, tanto S&P quanto Nasdaq, caindo pouco mais de 1%, queda um pouco mais acentuada na Nasdaq, caindo quase 2% na semana, e a questão da Nvidia fez muito preço. O papel ele vem caindo na semana 8%, muito por causa dessa questão que você trouxe, da restrição de venda de chips. A Nvidia tem uma parcela da receita representativa na China, e eventualmente com essa restrição de vendas, a receita vai cair, então a empresa já divulgou que o próximo guidance, consequentemente, vai ter uma redução do patamar de vendas, e o ativo sentiu, caindo na semana um pouco mais de 8%. Apesar disso, quando a gente olha para a curva de juros lá fora, nos Estados Unidos, diante de um ambiente de tanta incerteza, a gente viu um leve deslocamento frente às últimas semanas, mas a redução na margem em todas as pontas da curva, tanto na mais curta quanto na mais longa. Destaque aqui, quando a gente olha ainda nos Estados Unidos, o início da temporada de resultados. Então, tradicionalmente, os bancos já começaram a divulgar resultados nessa semana. Na margem, os resultados foram bons, foram fortes, apresentaram crescimento. O índice que olha a performance dos principais bancos norte-americanos sobe 4% na semana, mas eles reforçam, mais uma vez, já há algum tempo, que diante de todo esse cenário de tanta incerteza, os próximos resultados eles podem sofrer, eles podem ter um decrescimento eventualmente à medida que a economia vai desacelerando com toda essa guerra comercial que está em voga. Quando a gente olha a performance aqui no Brasil, os emergentes de maneira geral, eles tiveram uma semana positiva, o Brasil foi nessa linha, subindo o Ibovespa aqui quase 2% na semana, e a nossa curva de juros também arrefecendo um pouquinho diante de todo o estresse que a gente viu quando foi divulgado o pacote tarifário do Trump. Destaque aqui também para o índice de fundos imobiliários, que vem engatando também uma alta, inclusive maior que o Ibovespa na semana, sobe 2%, inclusive na performance mensal já vem superando também o Ibovespa. Então, depois de todo aquele movimento que a gente viu no final do ano passado, novembro e dezembro, dos fundos corrigindo bastante, a performance na semana e no mês, ela vem sendo superior ao principal índice acionário brasileiro. Enquanto isso, a performance do dólar permaneceu relativamente estável ao longo dessa semana. E Dirceu, como é que fica o calendário para a semana que vem? Pois é, vamos reforçar aqui, né? Amanhã não tem pregão no mundo inteiro, né? Sexta-feira, feriado, não vai ter pregão nos Estados Unidos nem na Europa. Na segunda-feira a gente não tem pregão, só aqui no Brasil. Funciona normalmente lá fora. E a gente tem uma semana aqui que a gente vai começar a ter os primeiros dados preliminares mais importantes de atividade, né? Que a gente também aqui falando aqui há 2, 3 semanas já, que os dados que a gente está falando, eles não vão representar muita coisa, não tem como extrapolar muita coisa deles, porque o dia 2 de abril foi uma ruptura estrutural. Agora, esses dados já capturam um sentimento dessas 2 semanas do que a gente pode ter de perspectiva à frente, tá? Então, a gente vai ter os PMIs de manufatura e serviços do Japão, da zona do euro e dos Estados Unidos. Esses aí, obviamente, eles devem vir com uma piora, mas a magnitude da piora vai ser muito importante a gente observar. E a gente também vai ter aqui no final da semana a divulgação do IPCA 15 e a prévia de inflação do mês de abril aqui no Brasil, tá bom? Semana que vem estaremos aqui novamente. Um forte abraço, um bom feriado, um bom descanso a todos. Obrigado, investidores, e até semana que vem.